E agora nós recebemos aqui a editora do blog Mãe com Filhos, a jornalista Samantha Shiraishi. Tudo bem, querida? Tudo bem, obrigada Seja por me muito convidar. bem-vinda. Samantha, você tem esse blog, quero que você fale um pouquinho pra gente sobre o blog Mãe com Filhos e o que te motivou a criar esse blog. Bom, eu sou mãe de 3, não posso falar mais crianças, meu filho mais velho tem 18 anos, mas assim, eu sou mãe de 3 filhos. Sim. E eu já tinha 2 meninos, na época com 10 e 12 anos, quando engravidei da caçula. E apesar de eu já trabalhar com mídia social e como jornalista eu trabalhar com conteúdos de família e conteúdos mais sociais, de cunho social há muito tempo, eu achei que não dava, eu tinha que fazer uma pausa e voltar a falar de fralda num lugar descontraído, né? E aí, em 2012, quando eu engravidei, eu criei o Mãe com Filhos. Que bacana. E eu pensei, vou chamar pessoas para atuar comigo, porque a maternidade, não importa a idade, é muito solitária. É verdade. E por isso que tem até o filhos no plural, é porque os meus filhos estavam sempre na minha companhia, estão sempre, né? Mas a ideia de que, como é que você faz para estar com mais pessoas além deles, que é uma fase em que a gente está sempre acompanhada e muitas vezes se sente muito solitária, né? É verdade. Então o foco é muito na mãe também. Né? É um mundinho que a gente precisa, às vezes, conversar com quem está vivendo o que a gente está vivendo, né? Porque só quando a gente tem o filho que a gente sabe, né? Verdade. Você sabe, a gente estava conversando antes. Sim. Só quando você tem o seu filho é que você entra nesse universo, que é um universo que antes passava completamente desapercebido, né? Exatamente. Da sua vida, assim, da sua experiência sensorial, visual até. Verdade. Você passa a entrar num restaurante e pensar, tem lugar para criança? Será que o banheiro tem trocador? Né? Como é que vai ser? Vai receber bem a cadeirinha confortável? Várias coisas na vida da gente a gente passa a enxergar e antes a gente simplesmente não via. E aí também, por conta dessa mudança de visão, a gente acaba se distanciando de algumas pessoas com quem a gente tinha muito relacionamento antes, porque elas não estão nesse momento de vida. Sim. Né? Um momento também de se refazer. Se fala muito que quando nasce um filho, nasce a mãe, mas eu acho que nasce uma nova pessoa. É verdade. Né? E aí essa nova pessoa vai combinar com as antigas? Talvez, mas ela também vai ter necessidade de toda uma experiência de vida nova e de uma comunidade. É verdade, Samantha. Quando o filho nasce, né, a gente descobre uma nova vida e a gente precisa ter com quem conversar, a gente precisa ouvir as experiências das pessoas. Isso nos ajuda muito nessa fase inicial, principalmente, né, da gravidez, da chegada do primeiro filho. Eu tive experiências muito diferentes do primeiro, do segundo, da última, né? Do primeiro, eu engravidei, eu trabalhava como jornalista em Tóquio, no Japão. Tá. E aí eu perdi um bebê e logo na sequência engravidei do segundo. Quando a gente perde, é terrível, acho que vocês já devem talvez ter falado sobre essa experiência do luto materno. Quando você tem a chance de novo, eu já era casada há 4 anos, não tinha tido filhos, né? Você entra em desespero de que aquilo tem que dar certo, né? Você quer se prevenir. E daí quando você está num lugar onde as pessoas nem falam o seu idioma, os hábitos são outros, que foi a minha experiência de pré-natal no exterior, né? Sim. É muito mais complexo. Você se aproxima de quem for possível. Eu tive muita sorte, algumas mães, esposas de colegas de redação, ou até colegas, outras pessoas que me apoiaram lá. E eu percebi que essa rede já fez diferença nesse começo. A internet, ela tem essa capacidade, né, de aproximar as pessoas e a gente poder conhecer as histórias. E é tão importante isso. Eu até queria, Samantha, que você comentasse com a gente sobre o retorno que você tem do blog. Porque, por exemplo, né, você já teve a experiência da perda de um filho, você agora é mãe de 3. A pessoa que perde um filho, às vezes ouvir a experiência, o relato de uma mãe que passou pela mesma experiência, isso fortalece muito, né? Fala um pouco desse retorno. Posso até te contar um post muito legal que tem no nosso blog. No blog eu procurei assim levar amigas, nem todas eram minhas amigas antes, olha que interessante. Nós temos um grupo, convido vocês para depois conhecer, participar, que chama Mães e Pais com Filhos, é no Facebook, é vinculado ao blog. Legal. E aí no grupo surgiram outras pessoas, novas pessoas amigas. Uma dessas pessoas é uma psicóloga, e ela estava passando pela fase dela de puerpério, de experiência de estar com o filho em casa. Sim. E ao longo do período em que ela escreve no blog, ela criou um projeto que é super interessante de acolhimento de mães.
E ela acabou escrevendo um post no blog, que é um post que eu tenho muito carinho lá. Eu não vou falar dos meus, mas dela eu tenho realmente um carinho muito especial, porque me deu essa oportunidade de viver o meu luto. Em que ela conta sobre como é difícil para a mulher viver o luto materno, viver esse tempo. Falar, eu tive um bebê e eu perdi. Porque quando você fala, as nossas avós, não sei como é que era sua avó, sua bisavó, a minha falava assim, eu tive 8, criei 6. As pessoas falavam isso. Sim. Elas não escondiam esse filho. Sim. E atualmente a gente esconde muitas situações. As adversidades da maternidade, a gente guarda. Se expor é difícil, né? Porque você vai ouvir um monte de coisa. Por exemplo, no caso do meu aborto, eu não sabia o que a pessoa ia vir falar. Primeiro, o aborto é um tema difícil. Não importa se foi natural, espontâneo, o que aconteceu. Foi espontâneo e foi muito sofrido. A pessoa, é porque você trabalhava demais. É porque você fazia isso. Sempre vai ter algum julgamento. Então, a gente se protege. Verdade. Normalmente, eu acho que a gente se protege. E ela falou sobre essa necessidade de viver essa situação integralmente até o fim. E a partir daí é que eu comecei, veja, uma mãe desde o ano 2000, faz 3 ou 4 anos que eu comecei a falar, eu tive um bebê que eu perdi. Olha só. Né? Então essa já é uma experiência de blog. É claro que a experiência das pessoas que comentaram o post, e até hoje esse é um post muito comentado, foi extraordinário, uma catarse, as pessoas viveram esse momento. Outro dia eu conheci a moça que era da roda de conversas da psicóloga e que foi a pessoa que deu origem ao relato. Hoje ela é doula. Olha. Então, para cada um tem uma mudança enorme interna quando a gente se permite conversar, trocar. E Samantha, uma coisa que eu acho muito importante no seu blog, você é jornalista, né? E na internet, né, você chega lá no YouTube, ou procurando blogs, você acha de tudo, né? Todo mundo agora tem uma câmera, um celular com câmera, bota a cara ali, grava e fala o que quer, né? Mas você é jornalista, o teu conteúdo tem fundamento, o teu conteúdo, ele tem realmente ali uma procedência segura, né? É importante falar disso porque às vezes você vai achar na internet pessoas falando de uma experiência pessoal, só que ela vai contar isso generalizando, né? Igual uma vez eu vi uma mãe falando sobre amamentação. Olha, amamentar dói, seu peito vai sangrar, é horrível. Peraí, essa foi a tua experiência, né? Comigo não foi assim. Então quem assiste esse tipo de conteúdo fica apavorado. Então é muito importante a gente buscar conteúdos como o seu, né? Que é de realmente alguém profissional que está fazendo isso com muita consciência, né? Nem todo mundo precisa ser profissional de comunicação. Sim. A lei mudou, né? Desde que eu me formei em 97. Né? Era um outro mundo, até antes da internet revolucionar a comunicação. Eu acho muito legal que as pessoas tenham acesso e possam falar. Eu acho que a representatividade é outra. A gente descobre um mundo novo, né? Sim. Mas eu tenho essa preocupação de não ser fonte. Eu não sou a minha fonte. Eu não me entrevisto, né? Então, quando eu preciso falar de algum assunto, apesar de eu ter claro que eu tenho uma grande vivência. Eu tenho 3 filhos, o mais velho tem 18 anos. É óbvio que eu experimentei muitas coisas, né? Eu convivo, eu modero comunidades online de mães desde 2004. Eu tive um MSN grupos no Orkut. Eu trabalho com isso, moderando as conversas de mães há muito tempo. Eu conheço o conteúdo, mas não quer dizer que eu vou conseguir responder todos os assuntos. Então eu sempre vou atrás. Era uma brincadeira que se fazia antes, né? Perguntas universitárias. Eu pergunto mesmo sem vergonha de perguntar. E acho que para mim pesa muito também assim. Eu sou filha de advogada, minha mãe é defensora pública aposentada e eu sou irmã de médica. Olha só. E aí o que eu percebo é assim, são 2 profissões que todo mundo gosta de perguntar coisa quando encontra socialmente para a pessoa. E também são 2 profissões que todo mundo tem um palpite para dar, acha que sabe na solução para alguma área, né? Sim. Então eu aprendi muito, começou com coisas delas, eu também, do lado da minha mãe, eu tenho muitos primos que são da área de saúde, eu tenho muitas fontes. Legal. E a partir dessas minhas primeiras fontes, eu falei, pode isso, não pode, você me explica? Por exemplo, eu não falo de cosméticos sem conversar com uma amiga que é engenheira química, especializada em cosméticos. Muito bom. Porque eu não tenho como garantir se é melhor essa pomada de assadura ou aquela, ou se dá para usar
o amido de milho no lugar de não sei o quê. Eu não sou ninguém para falar sobre isso. Na verdade, até porque meus filhos não tiveram assadura. Né? Tem experiências que a gente nem pode ter 3 filhos, você não viveu. Verdade. Né? E essa capacidade de empatia de se colocar no lugar do outro, tentar imaginar como que aquela pessoa está vivendo, ela é que é rara e a gente devia tentar exercitar, inclusive no mundo online, né? É verdade. E tem coisas, né, Samantha, que às vezes funciona na casa de um e não funciona na casa do outro, né? Tem muitas coisas que as pessoas podem compartilhar na internet e às vezes quem está lendo, quem está assistindo, se fixa naquilo e acha que se não for daquele jeito, tá errado. Mas tem coisa que na minha casa vai funcionar, na sua não. Por isso que é importante, né? Eu achei tão bacana esse blog, porque tem relatos de experiências de várias pessoas ali contando para incentivar, né? Para fazer a pessoa realmente se motivar a aplicar a sua vida ali na maternidade, a se dedicar mais à maternidade. A Angélica, eu acho que é um ótimo exemplo. Ela é uma das nossas colunistas mais recentes. É uma amiga que eu herdei de um amigo. Eu estava grávida da Manuela quando eu conheci ela pessoalmente. E ela já tinha o Léo, que tem síndrome de Down. E eu tinha muita vontade de trazer essa experiência, até por mim, é uma coisa meio egoísta. Às vezes eu ia em algum evento, eu sou convidada para todos os lançamentos, aqui na região, às vezes até de fora de São Paulo. E aí eu falo assim, mas será que uma criança que tivesse dificuldade ia conseguir brincar aqui? Como é que ia ser? Eu tinha vontade de ter alguém que fizesse essa experiência, que é a que eu faço com os meus filhos. Legal. Uma característica do Mãe com Filhos é assim, a gente não coloca roteiro cultural que a gente não conheça. Tá. Na fanpage, às vezes eu falo, vai acontecer, será que vai ser legal? Alguém já foi? Me conta aí. No blog, eu só conto se é um shopping onde eu já fui, se é um hotel onde eu já fiquei. Porque eu não tenho certeza se eu vou poder indicar a pessoa. Às vezes é um investimento alto para a família, não só de dinheiro, de tempo. Você tem poucos dias de folga, você vai ter que sair, parar sua vida e fazer aquilo, ou comprar um livro. Tudo é a partir da experiência. Sim, né? E influenciar é uma grande responsabilidade. É, muito grande. Samantha? E assim, eu sou muito focada em família, eu sou cristã, né? E aí eu sou muito focada, eu tenho muita preocupação de como é que você vai gastar esse tempo junto. As pessoas falam muito de tempo de qualidade. Não importa quanto tempo, é o tempo de qualidade que importa, eu vou fazer isso. E como você vai gastar esse tempo? Eu não concordo, esse é um tema para outra conversa. Mas assim... tempo de qualidade, mas na verdade a criança precisa de muito tempo. Não, e toda a família. Meu filho que agora entrou na faculdade esse ano... Por exemplo, eu tenho uma amiga que sempre me convidava, eu tô com um PG quarta-noite, é super legal, você vai adorar, é com família, as crianças podem vir e eu tô assim, como é que eu digo pra ela que eu não vou deixar de jantar com meu filho na quarta-noite, porque é o dia que ele chega mais animado da faculdade. Olha só. Então, assim, esse tempo com a família é muito precioso pra mim, pros meus valores. Daí, no blog, eu começar a dizer, vai lá, faz isso, e a pessoa criar uma expectativa de que aquilo vai ser uma coisa excepcional, ela precisa fazer, senão o filho não vai gostar de ler, senão o filho não vai entender de arte, senão o filho não vai ter sensibilidade pra música. Também não dá, o consumismo cultural também não é uma coisa legal. E a gente, quando vê, na casa do fulano tem, na minha casa não tem, você está consumindo a cultura, o modo de viver daquela pessoa. Então essa também é uma preocupação, se você olhar nossas redes sociais, que a gente tenta limitar. Né? Não é que a gente não quer que consuma, o mundo tem que consumir, eu não sou contra. Mas você tem que pensar, o mais importante ainda é quem está comigo. Do que onde eu estou, como eu estou. E a gente, por isso, com filhos, né? Para focar que a família ainda é mais importante. Samantha, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer te receber, viu? É isso aí, eu quero deixar então aqui o blog da Samantha, é o mãecomfilhos.blog.br.